1926. Antoni Gaudí morreu em 1926. E a obra gigantesca daquela igreja belíssima, chamada Sagrada Família, um dos cartões postais da Catalunha, ela ficou sem terminar. E, ao longo dos anos, eles vêm tentando terminar aquela igreja. E o prognóstico de término da igreja é agora para os próximos 10 anos. Quando você vai lá, você vê uma coisa bela, é uma coisa impressionante, até mesmo porque a arquitetura era uma arquitetura impressionista, e ele construiu aquela igreja com base nessa arquitetura. Ela é lindíssima, linda, 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 de uma coisa assim, fora de série, fora do comum, de tão bonita que é aquela igreja. E esta igreja está aberta, e ela está aberta com um propósito. Esta semana agora, esses 15 primeiros dias lá desse mês, ela abriu para receber os médicos, os policiais e todas as pessoas que estiveram imbuídas no embate contra o Covid-19 na região da Espanha. Eles fizeram esse tipo de abertura exatamente para que ficasse demonstrado a essas pessoas o quanto a igreja era importante dentro desse significado. E eles precisavam ir ali para entender que, dentro de uma cultura humanista, antropocêntrica, a igreja estava ali para dar a eles uma palavra e um momento de consolo e de conforto. Quando eu li essa matéria, eu fiquei impactado, porque realmente, diante de uma cultura tão europeia, de princípios tão desgastados em relação à Escritura Sagrada, os homens que dirigem a igreja, a Sagrada Família, que é uma coisa extraordinária, você pode entrar no Google que você vai ver. Deus me deu o privilégio, a mim, ao Marcelo, a Edinha, a Luciana, de irmos lá e ver essa igreja. Ela é fantástica, ok? Mas o que eu achei interessante foi a ideia que estes homens tiveram de receber os médicos, os policiais, os enfermeiros, todas as pessoas que estiveram imbuídas na batalha do Covid, durante esses 15 dias, são exclusivos para frequentar e para ir à igreja. Que é uma igreja que você paga para entrar, é um ponto turístico. Então, quando você quer ver a beleza de uma cultura arquitetônica do século XIX, no final do século XIX, no começo do século XX, a Europa explora muito isso. E eu não vejo que seja alguma coisa leviana da parte deles. O que eu entendi legal e que eu achei muito interessante foi esse impacto, porque eu vi relatos de pessoas que disseram que nunca tinham entrado na Igreja Sagrada Família. E eram pessoas ali da Catalunha, catalões, que moram, que nasceram, que cresceram na região de Barcelona. Sabe por quê? Porque é o que a Escritura Sagrada é capaz de fazer a nós em momentos difíceis. Em momentos de crise, caóticos, até mesmo ímpios percebem a importância nossa da Escritura e da verdade de Deus como um impacto para a nossa vida em momentos profundamente de aflição. Um mundo totalmente, objetivamente falando, voltado para um antropocentrismo, para uma cultura autônoma, onde o homem se torna o grande ponto focal e de contato do universo com o próprio universo. Nós vemos pessoas demonstrando um pouco de sensibilidade e percebendo que não são os recursos humanos simplesmente que curam, que trazem direção, que trazem paz ao coração dos homens, mas a Escritura, a verdade, a palavra de Deus. E é por isso que esse texto aqui, ele me chama tanta atenção. Eu creio que é um texto que sempre me comove o coração quando eu leio, porque ele exatamente fortalece essa ideia, mostrando Cristo como a solução única diante das adversidades da vida, mostrando Cristo como a alternativa, a grande alternativa diante dos momentos difíceis, dos sofrimentos, das angústias e dos flagelos que muitas vezes nós enfrentamos no nosso dia a dia. Ele relata aqui a história de uma mulher que tinha uma doença crônica, que era um fluxo de sangue constante. E o texto vai mostrar que ela dispensou e gastou dinheiro em tudo que ela possuía e tinha, mas ela não conseguiu, através dos médicos, dos recursos da ciência da sua época, talvez hoje ela pudesse encontrar alguma cura para o seu problema, uma solução para o seu drama.
Porém, o texto vai mostrar que Cristo entra em cena exatamente para fazer aquilo que muitas vezes não está na nossa competência. Quer tirar as aflições, as angústias, os momentos de terrível dor e terror da nossa alma. O texto vai mostrar que somente Jesus é o socorro bem presente nosso nos momentos mais diversos da nossa vida. E que não está na bebida, não está nas drogas, não está no sexo, nem na fama, nem no dinheiro. Porque quando nós olhamos para a situação mundial, que alarma o nosso coração, dentro de uma perspectiva profundamente produtiva de grandes angústias e abalos psicológicos e mentais, nós observamos, por outro lado, que isso ele impacta pessoas das mais variadas classes sociais. Não é só pobre, não é só rico, todo mundo parece que está dentro de uma mesma panela. E, portanto, eu creio que isto aqui seja profundamente produtivo de uma relação constante, de um entendimento real de que somente em Cristo e nele somente nós conseguimos encontrar socorro e direção para os momentos difíceis que nós passamos. Porque no dinheiro, nas drogas, no sexo, nos bens, nas coisas que nós compramos, eles não trazem esse tipo de alegria genuína para a nossa alma. E é por isso que esse texto me dá muito consolo e me ensina a confiar em Cristo nos momentos de aflição. E por quê? Por que eu devo confiar em Cristo como o único socorro definitivo para a minha vida, e você também deveria fazer isto em momentos de dificuldade? Por que esse texto nos ensina que Cristo é a única e definitiva alternativa em momentos de aflição? Quando nós enfrentamos problemas e sofrimentos, por quê? Essa é a pergunta. Porque sempre que a gente estuda um texto da Escritura, as perguntas elas devem principiar-se no porquê, para que a gente entenda os objetivos claros que estão presentes no texto da Escritura. Então, quando eu olho para cá e eu levanto uma tese que Cristo de fato é o nosso socorro alternativo e único, a ideia é, por que Ele é alternativo e único? Por que é só Ele? E o texto vai responder, em primeiro lugar, porque e o que eu tenho, e o que eu sou, não são suficientes para me livrar das minhas angústias e dos meus sofrimentos. É assim que ele começa o texto. E você pode observar isso claramente a partir do verso 24 ao 26. Leia, por favor. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia crônica e muito padecera à mão de vários médicos. Ela despendeu tudo quanto ela possuía, sem contudo nada aproveitar, ao contrário, indo de mal a pior. Essa é a questão primeira que esse texto mostra. A primeira coisa que esse texto mostra é que Cristo definitivamente é a nossa única alternativa, porque o que eu sou, o que eu tenho, o que eu posso fazer em determinadas situações que envolvam momentos de aflição e de sofrimento, não são definitivos. Não são absolutamente coerentes para resolver o nosso drama. Não são um ponto final no nosso sofrimento e na nossa dor. Não são. O que esta mulher pôde fazer, ela fez. Ela tinha uma doença crônica, ela tinha uma hemorragia, tipo uma menstruação crônica. O texto não fala se ela era anêmica ou não, mas provavelmente ela poderia ser. Ela foi uma mulher rica, possuidora de grandes posses, e o texto diz que ela gastou tudo que ela tinha em busca de um remédio, de um médico que pudesse ajudá-la. Óbvio que a gente olhando para 2000 anos atrás, o nível de medicina e um avanço científico não eram como é o de hoje, óbvio. Esse tipo de doença aqui eu não sei quem que trataria hoje. Não sei se só um ginecologista poderia tratar e dar um remédio, eu não sei. Ok? Mas uma coisa é verdade, ela não procurou só um médico. O texto diz que ela padeceu na mão de vários médicos. E padecer aqui, na ideia do sofrimento, não é porque ela sofria nas mãos dos médicos que lhe fizeram mal. Ela era de uma cultura judia, ela era uma mulher judia, sempre ter que se apresentar, às vezes nua,
diante do médico para que fosse examinada era algo extremamente vergonhoso para ela. Se ainda é, imagine naquela época. É que às vezes a gente não entra, não penetra o texto como deveria entendê-lo. Ela era uma mulher portadora de uma cultura extremamente radical, diferente, onde ela precisava de aparecer diante de médicos, e ela foi em um médico, ela foi em outro médico, ela foi em outro médico. Nós não sabemos quantos médicos ela procurou, mas o texto diz que ela padeceu nas mãos de vários médicos. Era toda a fortuna que ela teve, ela conseguiu gastar procurando um objetivo de cura para a sua vida, não conseguiu. É interessante que a doença, quando ela chega na nossa família, na nossa casa, ela empobrece, principalmente quando, às vezes, nós temos um recurso e achamos que aquele recurso é o suficiente para solucionar o nosso problema. Basta necessitar de uma UTI, em tempos de necessidade, quando não se tem um plano de saúde. Aí você vai ver o que é 20, 25, 30 mil a diária. A diária! Não é brincadeira isso. Caríssimo, uma fortuna. E leva realmente os nossos bens, o nosso dinheiro embora. Porque vale muito mais a vida do que o dinheiro. Então, o que a gente tem para a gente salvar quem ama e para a gente ajudar um amigo numa situação de necessidade, às vezes a gente faz o que faz exatamente por conta dessa relação. Então o texto diz que essa mulher teve dinheiro, ela empobreceu em busca de uma solução para o seu problema. E absolutamente nada. Ela não conseguiu fazer nada. Aquele fluxo continuava. Era uma coisa terrível. Aquela hemorragia não parava de forma alguma. Nem sempre as alternativas que nós buscamos e que são lícitas, aqui no caso, os médicos, a ciência, as montanhas de remédio que provavelmente ela tomou, são capazes de solucionar os nossos maiores dramas. Nós precisamos aprender a entender que todas as questões voltadas à ciência, elas estão sob a dependência e a orientação de Deus. De lá para cá na história, Deus deu sabedoria aos homens, para que eles pudessem inventar coisas extraordinárias, como medicações que pudessem nos ajudar em várias áreas da nossa vida. Deu aos homens a habilidade de entender cada vez mais a importância da anatomia para que se faça uma cirurgia. Imagine, nós temos aqui o nosso irmão, o presbítero Marlon, que é um cirurgião de coluna. Vocês sabem que acha que simplesmente abrir uma coluna é só lá e bater o bisturi? Existem inúmeras e inúmeras veias, coisas que correm no organismo humano, que se ele não souber anatomia, a pessoa morre na mesa de cirurgia. Morre ali, por um erro, por um corte bobo, vamos dizer assim, de um bisturi. Então, a necessidade disso é muito importante para que erros não se cometam. Portanto, de lá para cá, nós vimos um avanço considerável, magnífico. Mas mesmo assim, toda a ciência e todo o homem em si mesmo, ele está sob a direção de Deus e os cuidados de Deus. Os maiores caminhos que nós buscamos e as alternativas para a nossa vida, às vezes não são capazes de solucionar os nossos problemas, quando nós achamos que está em alguém esse tipo de solução. O verso 26 vai dizer que ela despendeu tudo o que ela tinha, gastou o que ela possuía, sem contudo nada aproveitar. Imagine só você fazer uma coisa dessa. Todo o dinheiro que você tem, as coisas que você possui, você luta e parece que é uma luta em vão. É como alguém nadando lá em alto mar, né? Já está cansado, a praia está longe, ele está dando braçada e vê que não vai chegar. Não vai chegar porque já não aguenta mais. Os braços doem, as câimbras começam a aparecer na ponta do dedo, no pé, na canela, na coxa, em todo lugar do organismo, em todo lugar do corpo. Eu fico imaginando exatamente essa situação. O que ela pôde fazer, ela fez. Mas humanamente falando, não era suficiente. Não era. Se nós pensamos que os nossos recursos, os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades, elas podem ter fim quando nós temos condições financeiras para isso,
Isso não é verdade. O seu sofrimento, num determinado momento, deixa de ser só a doença. Ela agora não sofre mais só pela doença. Ela sofre agora porque não tem mais de onde tirar recursos para tentar buscar uma alternativa médica que pudesse ajudá-la naquele momento específico. O problema agora dela é financeiro, o problema dela é a desesperança, o problema dela é a dor, o problema dela é a angústia, o problema dela é a ansiedade, porque nada era capaz de dar solução para o seu problema e para a sua situação. Há momentos em que nem mesmo a ciência, de forma geral, o que envolve várias áreas da ciência. A medicina é uma delas, né? A ciência de forma geral. Há momentos em que ela não tem as alternativas viáveis, cabíveis, competentes para resolver os nossos dramas. Lembram de Stephen Hawking? Stephen Hawking foi um dos maiores cientistas do século XX. Morreu atrofiado numa cadeira de rodas. Ao longo dos anos, ele foi ficando ali, perdendo todos os movimentos. Para você ter uma ideia, a NASA construiu um avião, para que esse avião, na verdade, tipo uma nave espacial, pudesse, entrando na galáxia, lá em cima, ou na estratosfera, eu não entendo muito bem de astronomia, ela, com o Stephen Hawking dentro, ele pudesse se desprender da cadeira e sentir, e ter uma sensação de liberdade ainda por alguns segundos. Porque há décadas e mais décadas ele não saía da cadeira, ele não tinha condições de andar, de levantar sozinho. Então, o objetivo da construção dessa nave era para dar a esse cientista o prazer de se deslocar da cadeira sem que ninguém colocasse a mão nele. Às vezes nós criamos, inventamos, pensamos coisas importantes e significativas no auxílio, na ajuda daqueles a quem amamos, é verdade. Mas nem sempre é isso a solução real para as nossas maiores dificuldades. Há circunstâncias na nossa vida que nós precisamos e devemos nos lançar completa e absolutamente em confiança diante de Deus. Deus é a verdadeira e única solução para os nossos maiores problemas. O que nós temos, quem nós somos, do que e de quem dispomos em determinados momentos difíceis da nossa vida, às vezes essas coisas se mostram totalmente sem valor, principalmente quando tudo isso se torna ineficaz na solução, na cura do nosso sofrimento. O verso B do versículo 26, na verdade, vai dizer: antes, ao contrário, indo a pior. Já pensou? Não vai. Que situação. A primeira coisa, então, que esse texto vai mostrar a mim e a você é que Cristo deve ser visto como o nosso socorro bem presente em momentos de aflição, porque o que eu tenho, o que eu sou, do que eu dependo, humanamente falando, nem sempre são suficientes para resolver os meus problemas. Segunda coisa que esse texto ensina, e Cristo deve ser visto como o nosso socorro único em momentos de crise, de dificuldade, porque Ele é Deus. É simples. E como Deus que é, Ele é o único capaz de pôr fim às nossas aflições. Não tem outro. Verso 27 a 29, leia aí. Olha aí o que diz. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Ora, o verso 27 diz que a mulher ouviu da fama de Jesus, uma fama que o precedia, devido aos inúmeros milagres que ele fez anteriormente falando, em toda aquela região da Galileia. Se você olhar o capítulo 3, presta atenção para a gente aprender a ver a Bíblia.
o capítulo 3, o verso 7 e o verso 8, nós vemos a popularidade de Jesus. Pessoas de toda aquela grande região da Galileia, que envolvia outras cidades, começaram a seguir Jesus devido às grandes coisas que ele havia feito, às grandes curas que ele havia realizado. O impacto do Evangelho de Marcos é exatamente mostrar que Cristo é Deus, e somente Ele é o Messias que o povo antigo esperava. E Ele é tanto o Messias que Ele é capaz de fazer milagres magníficos e coisas extraordinárias. É por isso que Marcos, ele não dá atenção para a genealogia, ele não gasta tempo falando sobre as tentações de Cristo. Logo no capítulo 1, abre Marcos com milagres. E os milagres vão, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. O propósito é mostrar, o Messias é Ele. Ele é Deus. Tanto é que ele é capaz de fazer essas coisas extraordinárias. É assim que se lê Marcos. Essa é a percepção mínima dentro de uma hermenêutica simples para se entender o Evangelho de Marcos, que é diferente dos outros. Ele gasta tempo e detalhes em coisas diferentes dos outros, em algumas histórias. Por quê? Porque o objetivo dele é mostrar a complexidade onde Jesus foi capaz de atuar em curas magníficas e extraordinárias. Esse era o objetivo. Então, logo no começo, nós vemos o quê? No capítulo 1, a partir do verso 21. Um endemoniado em Cafarnaum. E o que Jesus fez? Curou. No capítulo 1 ainda, a partir do verso 29, ele cura a sogra de Pedro. E os maldosos dizem que Pedro negou Jesus porque ele curou a sogra dele. Tem gente para tudo nesse mundo. Tem gente para tudo nesse mundo. Já pensou? Sogra boa como a Edinha tem, ninguém tem. A minha sogra também é uma benção. Mas ele cura um endemoniado, ele cura uma febre que acometeu a sogra de Pedro. E a partir do verso 32, vai dizer que ele fez muitas outras curas. Está aí, é importante observar para depois não esquecer. Ainda no capítulo 1, ele cura um leproso, tudo no capítulo 1. No capítulo 2, ele cura um paralítico e ainda diz, os teus pecados estão perdoados, porque o objetivo era mostrar que, de fato, as coisas relacionadas às disfunções deste universo estão atreladas à desobediência humana, e Jesus não só cura o paralítico, como ele diz, os teus pecados são perdoados, mostrando-se que ele era Deus acima de tudo. Tanto é que os fariseus ficaram boquiabertos, estupefactos com ele, porque quem é este que perdoa pecado? Porque só quem diz que perdoa pecado é Deus. E eles, de fato, estavam mostrando que ele realmente era o Messias, ele era Deus. Quando entra no capítulo 3, as curas continuam. Agora, um homem de uma mão atrofiada, a multidão era atraída por tudo isso, como eu disse para vocês no verso 7 e no verso 8. No capítulo 4, ele mostra-se como alguém capaz de curar não somente as doenças físicas, mas ele é capaz de impedir uma tempestade de continuar destruindo a região de Cafarnaum. Percebam que o propósito agora no capítulo 4 é mostrar assim, ele não somente tem autonomia sobre as questões físicas do organismo, ele é tanto Deus que ele manda uma tempestade calar a boca, ele manda um rio ficar quieto, ele é capaz de fazer um oceano abrir-se ao meio. Essa é a ideia, é mostrar que ele não tem somente domínio sobre as questões físicas da vida, mas ele tem domínio sobre as questões astrofísicas da vida. Ele comanda todo o universo. Ele é capaz de fazer curas espetaculares, ele é capaz de fazer o mar se acalmar. Esse é o objetivo. Capítulo 4 mostra isso absolutamente, para que as pessoas percebessem que dentro das circunstâncias atmosféricas, ele é capaz de interagir e fazer com que elas sejam dominadas pelo seu poder. E a gente chega aqui no capítulo 5, logo ele cura um outro endemoniado, e depois, quando Jairo, que era o principal da sinagoga, um dos chefes ali, chega para ele, já prostrado, e diz assim, olha, eu não tenho o que fazer, a minha filha está morrendo, você vai curar? Ele disse, vou. E quando ele está indo curar a filha de Jairo, vem essa mulher do fluxo de sangue, aparentemente atrapalhar a chegada de Jesus até a... Eu fico imaginando o desespero de Jairo, né?
Jesus trava diálogo, quem é que é? Aquela multidão, todo mundo ali comprimindo. A ideia de que todos te espremem, te apertam aqui, é como que se uma árvore estivesse crescendo e tivessem as ervas daninhas, os espinhos comprimindo aquela árvore, impedindo o crescimento melhor. Essa é a ideia. Ele estava muito apertado, ele estava muito comprimido. Imagine aquelas arruelas pequenas, sem grandes espaços, ou de Jerusalém, ou da Europa como um todo, porque a antiga Europa é assim, você entra em ruas que são pequenas, que não tem espaço, são desespaçadas. E aquela multidão comprimindo, oprimindo, encostando na parede. E ele ainda para dialogar, para saber, para perguntar. Fico imaginando a crise no coração do Jairo, pelo amor de Deus, Senhor, vamos logo. Até que depois, na história de Jairo, ainda chega a notícia dizendo, olha, não perturbe o mestre, sua filha morreu. Aí o que tem? Para o mestre, que curou coisas extraordinárias, e que calou o universo, que entrou na camada atmosférica, que fez o que fez, existem empecilhos? E ele foi lá e depois curou a filha de Jairo. Mas o impacto de todas as coisas que ele fez foi fundamental, foi cirúrgico no coração daquela mulher, para que ela percebesse que ele era a alternativa. Ela escutou da fama de Jesus. Não existia WhatsApp, Twitter, Telegram, Facebook, não existia celular de nenhuma marca e modelo, nada. E de repente a fama de Jesus percorreu e se esparramou por toda aquela região de uma forma tremendamente impactante no coração das pessoas. Chegou até ela. Eu fico imaginando aquela mulher pensando, olha, o que eu posso fazer agora? Somente descansar em Cristo e saber que realmente esta fama o aponta como o grande Messias. E lá no final do texto, no capítulo verso 34, vai mostrar que realmente ela tinha fé. Uma fé verdadeira e genuína que foi dada a ela como dom, para crer que Jesus Cristo não era só um milagreiro, mas alguém capaz de salvá-la e de redimi-la daquele estado no qual ela se encontrava. Portanto, a sua motivação maior era entender que Jesus Cristo era a única alternativa, ela era a esperança final para o seu drama maior. Ela ouviu a sua fama que se esparramou, e ela foi até ele, e ela vai às costas de Jesus. Por quê? Nós precisamos entender algumas coisas quando nós lemos a Escritura Sagrada. Lá em Levíticos capítulo 15, a partir do verso 25, vai falar sobre mulheres com esse tipo de problema. Elas não podiam andar na rua, elas não podiam ir ao culto, elas não podiam se relacionar com outras mulheres, elas não podiam ter amizade. Se elas fossem pegas, elas poderiam ser mortas, sancionadas, elas poderiam receber uma advertência de proscrição fortíssima. Ela era uma impura. Para você ter um relacionamento de amizade, de proximidade com ela, era muito difícil, porque de acordo com a cultura judaica, qualquer tipo que você tivesse de relação com aquilo que era imundo, você se tornava imundo e você tinha que passar por uma quarentena de pelo menos 7 dias. Não era fácil. Então não era simples ela chegar ali. As pessoas a conheciam, os médicos sabiam quem era ela. Era uma mulher que se tornou popular pelo dinheiro que ela gastou em toda aquela região, buscando uma alternativa de solução para o seu drama. Não era simples a vida dela, não. Ela não era mais uma na multidão. Nós estamos falando de um lugar pequeno, onde as pessoas se conheciam, onde todo mundo sabia qual era o problema dela. E é por isso que ela chega pelas costas, de forma fortuita, sorrateira, porque se ela fosse reconhecida e não desse certo a cura, provavelmente ela receberia grandes sanções sobre ela por conta de ser contrária à lei e agir em desobediência às prescrições de Levíticos capítulo 15. Está escrito isso. Então ela vai pelas costas, mesmo sofrendo todo esse preconceito. Tem gente que é esquisita, né? Às vezes a gente vai nutrindo alguns preconceitos com relação à doença e qualquer coisa que seja, porque às vezes a gente acha que a pessoa quer, né? O indivíduo é feio, não, porque você acha que ele quis ser feio. O indivíduo, ele é doente, porque você acha que ele quis nascer assim. Aquele indivíduo, ninguém quer essas coisas para si. Nós sabemos que elas são resultados da queda humana e trouxe grandes problemas para a nossa vida.
Mas ninguém adquire enfermidades porque gosta. E às vezes nem sempre nós somos sensibilizados para entender isso. E essas pessoas não eram. Se eles apegassem ali, ela receberia grandes punições sobre si. Agora Jesus é diferente, né? Cristo mostrou-se capaz não só de se compadecer das lutas, dos problemas e da pobreza dela agora, ok? Teve uma coisa aí que foi adicionada, mas ele também mostrou-se uma alternativa final, a única, na solução do seu drama físico e psicológico. Ela precisava ser curada psicologicamente, claro que sim, e Cristo faz isso, e nós vamos ver como é que Cristo faz isso. Somente Cristo é capaz de fazer isso. Ele faz uns arranjos, né, extraordinários na história, redefine a nossa vida. Ele é capaz de trazer solução, Ele transforma a nossa situação, Ele faz coisas que ninguém é capaz de fazer, e nós precisamos voltar a confiar nisso. Nós precisamos voltar a confiar nisso. Nós precisamos voltar a confiar que o nosso Cristo continua sendo quem Ele é. Ele perdoa os nossos pecados, sejam eles quais forem, mas se Ele quiser, Ele cura. Se Ele não quiser, Ele não cura. Ele poder para isso Ele tem. Agora, foram todos os homens que estavam 38 anos, como eu preguei esses dias aqui, lá no tanque de Siloé, que Ele curou? Foi? Não foi. Você acha que em Israel só tinha essa mulher com esse problema? Não. Você acha que só tinha um encapetado na região de Cafarnaum? Obviamente que não. Mas essas coisas mostram que Jesus, em meio às calamidades, aos momentos difíceis, Ele é a única causa, Ele é o único ser capaz de trazer uma solução para as nossas causas mais difíceis. Somente Cristo, por ser Deus, tem poder de trazer solução para os nossos maiores dramas. Nós precisamos voltar a crer nisso. Ele é Deus. Ele é Deus que perdoa pecados. Ele é Deus que ressuscita mortos. Ele é Deus capaz de fazer com que as coisas que estão obscuras nas nossas vidas, difíceis, se esclareçam. Ele faz milagres constantes e nós nem percebemos. Às vezes nós achamos que essas coisas são resultados das habilidades nossas ou dos homens. Cristo é Deus. A sua fama percorreu toda aquela região. E aquilo foi tão impactante no coração dela, que ela foi e tocou em Cristo. E imediatamente, o texto diz, na mesma hora, a hemorragia parou. Naquela época não existiam estas modernidades que as mulheres usam hoje. Eram coisas muito difíceis naquele tempo. Eu fico imaginando a vergonha daquela mulher no meio da multidão, tendo que chegar até Cristo. Mas ela vai pela fé, colocando a sua vida em risco, por confiar que somente no Senhor ela encontraria alguém que pudesse dar uma solução para o seu drama maior. E somente Cristo é capaz de fazer isso, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ele nos ressuscita dentre os mortos, porque a mensagem do Evangelho nos ensina isso. Ele cura as nossas doenças, Ele transforma o nosso coração. Ele nos tira de um estado de morte eterna e nos coloca em vida eterna. Ele enche o nosso coração, às vezes desesperado, ansioso, amedrontado, de esperança e de paz. Somente Cristo é capaz de fazer isso. Somente Jesus. Quando Calvino estava prestes para morrer, ele teve várias doenças, mas morreu especificamente de tuberculose, segundo alguns dos seus biógrafos. Ele encontrou-se com Farel, ou Guilherme Farel, o seu grande amigo, tinha idade para ser pai dele, mas Farel foi assim um homem muito importante na vida de Calvino. Não tinha as habilidades que Calvino teve, não era capaz intelectualmente como Calvino foi. É difícil de encontrar homens como ele foi. Porém, antes da morte, agonizando na cama, ele traz consolo e conforto ao coração de Farel, já velho.
por mais de 70 anos, entendendo e mostrando a ele que o que os aguardava era a vida e a glória eterna de Cristo Jesus. Mesmo frente à morte, ele não se atemorizou, ele não se deixou abalar por aquelas circunstâncias. Não que os seus amigos que ficaram não choraram, não se entristeceram, claro que sim, se comoveram com ele, obviamente. Mas saber no leito da morte, durante a vida, em quem nós estamos seguros e quem é o nosso Deus, é que nos dá esperança de continuarmos vivendo aqui, ou a esperança de que a morte chegando é muito melhor do que continuar vivendo aqui, às vezes numa circunstância difícil como a qual nós vivíamos, ou na qual muitas vezes um doente moribundo vive. Cristo é Deus, e é por isso que Ele é capaz de trazer isso ao nosso coração, e Ele mostra isso aqui, nesses textos. E a mulher é obviamente tocada por uma relação experiencial, onde a sua hemorragia é estancada na hora, no mesmo momento. E uma outra coisa aqui que esse texto ensina, e que eu creio ser significativo, para que a gente entenda Cristo como o único socorro no meio das calamidades, das aflições, e por que Ele é esse socorro, é porque Cristo, como Deus que é, jamais deixa de se compadecer daqueles que são servos dEle. Jamais deixa de se... Ele não somente cura as nossas enfermidades, Ele se compadece delas. Ele é misericordioso, Ele mostra-se gracioso, Ele sente as nossas dores, as nossas crises, as nossas angústias e as nossas aflições. Ele não é simplesmente alguém que senta numa cadeira para dar a nós uma solução imediatista. Ao contrário, Ele mostra para mim e para você compaixão diante dos momentos difíceis. Ele consegue entender os nossos abalos psicológicos. Ele tem uma alternativa dentro das nossas relações psicológicas, muitas vezes abaladas, destruídas pelo insignificado de vida, destruída por às vezes nós acharmos que não somos muita coisa, destruída pela nossa autoestima que às vezes se encontra baixa. Verso 30 a 34 diz assim, presta atenção. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada, tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Compaixão, misericórdia. É impressionante isso aqui. É impressionante a clareza de Cristo com relação a quem Ele é e a sua ação poderosa. Ele disse: eu senti que de mim saiu poder. Eu senti que alguma coisa diferente do poder que me capacita, como eu sou o Deus Todo-Poderoso, Ele age de forma diferente. Jesus tem autoconsciência de quem Ele era, do poder que Ele tinha, de que Ele era realmente a solução que era capaz de dar direção para a vida de uma pessoa aparentemente insolucionável. Ele era o todo-poderoso e divino Deus, e Ele sente. Você vê isso acontecendo em outros lugares. E por que é que Jesus não fala isso? Porque Ele é capaz de conhecer as habilidades, as pessoas, a personalidade humana. E Ele sabia que o temor no qual ela se apresentou diante dele, porque o texto diz aqui que ela apresentou-se tremendo, diz aí, atemorizada, não é por causa de Cristo, é porque Cristo agora expõe o problema dela. Ele precisa expor o problema dela, porque a exposição do problema dela é uma reintegração social para ela. Jesus não está preocupado só em curar as nossas questões físicas, perdoar os nossos pecados,
é uma questão maior. A redenção humana, ela envolve toda a nossa reintegração social, vivencial, de comunhão. Ele não faz isso simplesmente para expor o problema dela, mas ela precisava dizer, aquilo precisava ser um testemunho para as outras pessoas, para que a fama agora dela corresse de uma mulher que foi impactada pela compaixão de Deus e foi curada plenamente do seu problema, para que as pessoas não pudessem olhá-la com um rabo de olho, para que as pessoas não a olhassem com preconceito, para que as pessoas não a olhassem denegrindo, inflamando a sua imagem. Ela precisava disso. Ela não vai diante de Jesus com medo de Jesus, angustiada por causa de Jesus. Ela vai porque ela sabia que a exposição dela poderia causar várias situações. E Cristo faz isso propositadamente para que a glória dele seja vista na mulher numa mudança plena, completa, onde não simplesmente as questões voltadas ao corpo sarariam, mas agora ela poderia andar com a irmã da Saf, que ela não podia. Ela podia tomar um café com alguém numa padaria qualquer. Agora ela podia entrar no templo, sentar para ouvir a palavra de Deus. Tem alguém extraordinário e magnífico como Jesus? Ele não é simplesmente alguém que soluciona um problema aparente. Ele faz coisas maiores. Ele reintegra a pessoa. Ele ressocializa o indivíduo. Ele reincorpora o ser humano em todas as suas atividades para que as pessoas vejam de fato a grandeza do seu poder. Compaixão, graça, bondade. Os seus discípulos questionam na hora, né? Discípulo é uma raça. A gente tem que sempre avaliar a nossa conversão diariamente para que a gente não perca as nossas sensibilidades em relação a Deus e o seu poder. Às vezes nós vamos nos tornando tão humanistas, tão autônomos, tão antropocêntricos, que nós começamos a imaginar que as coisas acontecem por acaso, que elas ocorrem porque tinham que acontecer. Nós esquecemos de que Deus intervém na história nos mínimos detalhes. E foi isso que Cristo está mostrando aqui. Os discípulos às vezes não entendiam, mas discípulo de Jesus, nós, mas eu fico imaginando, eu falo, mas Jesus do céu, não vou falar mais nada, porque toda hora quem fala sou eu, né? Mas ainda bem que ia ter um pior que era ali, que eu ali, que era o Pedro, né? Provavelmente foi ele que falou, né? Aí todo mundo, você está esganado pelo povo, você está querendo saber quem é que te... Mas não tem jeito de saber uma coisa dessa, Jesus. Eu sei quem foi. Mas a pessoa precisa de se apresentar aqui, para que essa pessoa seja totalmente absorvida dentro da sua cultura, da sua religião e dos seus afazeres novamente. Então ela vai, consciente do que nela se operara, é o que diz o texto. Ela tinha plena convicção. E quando Jesus diz, vai que a tua fé te salvou, esta fé aqui é dom de Deus, não é algo nascido nela. A salvação dela não é pela fé. A fé é algo dado por Deus a ela. A salvação é pelas obras e pelos méritos de Cristo. A salvação vem daquele que é o Senhor da história. A fé é um adereço que Deus lhe deu para que ela confie no poder que Deus tem de resolver os seus maiores dramas. Então, quando ele diz assim, a tua fé, é porque foi a fé que foi dada a ela e agora ela guarda no coração de uma forma extraordinária e magnífica para que as pessoas vissem a grandeza do poder de Cristo. Ela chega nas costas de Cristo, como que se fosse uma criminosa se escondendo. Mas sabe o bom de Jesus? O bom é que as misericórdias de Deus não têm costas. A graça de Deus não tem costas. O amor de Deus nunca está de costas. Ainda que muitas vezes nós cheguemos sorrateiramente, cabisbaixos, envergonhados, descompromissados e às vezes sem ouvir verdadeiramente o que Ele quer nos dizer, quando a sua graça nos alcança, Ele sempre vai se mostrar de frente para nós. As misericórdias de Deus não têm costas. A graça e a compaixão de Cristo não têm costas. Mesmo a mulher vindo na esquiva, no medo terrível, Jesus mostrou que o seu poder e a sua graça sempre estão de frente para se compadecer
das pessoas. Nem sempre nós teremos pessoas que compadeçam-se de nós, é verdade. Em meio aos dramas que nós passamos, a gente sempre vai querer salvar alguém que está perto da gente, que é muito mais próximo de nós do que os outros. Há momentos na nossa vida que a única coisa que esperamos de alguém é que haja com graça, com misericórdia em relação a nós, mas às vezes eles não agem. Eu não sei se você já teve que enterrar alguém que você ama muito e teve que estar à frente disso. Funerária não age com graça e com misericórdia com ninguém. Ele chega para você e diz: olha, para o corpo aguentar mais um pouquinho é R$1.500. Mas eu não tenho o que fazer. Vai embora. Então não pense que as pessoas, de forma geral, se compadecem das nossas dificuldades e lutas. E que sabem entender o nosso psicológico e a nossa personalidade para resolver os nossos maiores dramas. É por isso que a redenção em Cristo não é simplesmente eu ter fé em Jesus Cristo e aceitá-lo como meu Senhor, porque isso é impossibilidade. Quem nos aceita é Ele e não nós a Ele. Mas ela redefine os nossos valores, ela muda a nossa cultura, ela é capaz de fazer a diferença na nossa vida. O Evangelho é isso. O Evangelho é capaz de fazer isso. E é por isso que Cristo é o nosso socorro bem presente em meio aos dilemas que nós enfrentamos, porque Ele faz isso por intermédio do Evangelho. Ele é Deus e Ele se mostra diferente de você e da sua incapacidade. O que eu faço diante de tudo isso? Confio nele, oro, chego diante dele e digo: me perdoe, porque o Senhor não é digno de ser envergonhado e desonrado, e muitas vezes eu tenho lhe desonrado e tenho lhe envergonhado. Ainda que a vergonha e a desonra caiba sobre mim e nunca sobre ele. Mas o pecado nos engana de tal forma que nós pensamos que quando de forma desleixada andamos nos trilhos de Cristo, trazemos vergonha para o nome dele. É verdade, mas antes para nós, porque o Evangelho de Jesus ensina que aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei, não diante dos homens, diante do meu Pai que está nos céus. Este aí não tem parte comigo. Portanto, irmãos, em momentos difíceis, caóticos, dramáticos, como são o que nós temos vivido, nós precisamos olhar para a Escritura e pedir a Deus que nos ajude a confiar nele, como grandes pessoas do passado confiaram, para que nós oremos, busquemos confiantemente. São coisas que nós precisamos redescobrir a cada dia. Não é fácil ser massificado por uma visão autônoma, antropocêntrica, absolutamente humanística. Não é fácil. Eu entendo perfeitamente. Seja na universidade, dentro de casa, no dia a dia, nas propagações de propagandas na televisão. Mas uma coisa é fato e definitivo: Jesus Cristo, Ele é o socorro para nós. Nós não podemos ser socorro para nós mesmos. Não temos competência para isso. Ele pode, porque Ele é Deus. E além de curar os nossos maiores dramas, Ele é capaz de nos reintroduzir novamente neste mundo, trazendo paz e quietude ao nosso coração. Que Deus nos ajude a confiar nisso. Que Deus nos ajude, em meio a tantas situações difíceis, manter a fidelidade ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Nosso Deus, nós queremos pedir a Tua bênção sobre a nossa vida e sobre a Tua palavra. E que a Tua palavra renove o nosso coração e a nossa esperança em Jesus Cristo. Fortaleça a nossa fé, é o que nós te pedimos, e nos faça buscar socorro em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Muito obrigado por cada irmão e irmã aqui. Que a Tua palavra, Senhor Deus, traga alento e direção à nossa vida. Que ela nos traga paz e que nós possamos, de fato, confiar no Senhor, o nosso único Deus. Louvado seja o Teu nome pelo Teu perdão e pela Tua graça. Em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus, o Filho, e o consolo do Espírito estejam sobre vós, eleitos de Deus, hoje e sempre. Amém e amém.
Irmãos, eu pedi até para o Helder não desligar ali, que eu gostaria de dar um aviso, não só para os irmãos que estão aqui, mas provavelmente para aqueles que estão nos ouvindo em casa. Esta manhã de domingo é uma manhã triste para todos nós, da Igreja Betânia, que conhecemos a Dona Antônia durante muitos anos, convivemos com ela. Aprove ao Senhor nosso Deus levá-la para o reino de glória, e ela já está com Cristo, porém, ela deixa no nosso coração momentos de tristeza, de dor, de chateação com essa situação. Ela tinha 88 anos, faleceu agora ontem à noite, e hoje a nossa manhã de domingo, humanamente falando, ela parece mais acinzentada, né? Porque a gente amava muito a Dona Antônia, eu a chamava de Tunica, fazia uma farra danada com ela, e Deus a levou. Ela é a mãe da Geni, da Genicina, Dona Marli, né? É a sogra do seu Arnaldo, uma pessoa muito conhecida, sempre sentava no cantinho, andava com a perna manca por conta de uma doença, mas faleceu de ontem para hoje. Então, o velório da Dona Antônia será do meio-dia às 4 da tarde. Eu só quero fazer um pedido. Primeiro, não pode muita gente. Não pode, tá? Inclusive, a Dona Marli, eu aconselhei, por ela ter doenças pré-existentes, que não fosse. Ela é filha dela e ela está consciente que ela não deve ir. Agora, os irmãos que quiserem dar uma passadinha lá, não venham ao culto à noite, por favor. A gente não sabe como é que está o ambiente, a gente tem que ter sabedoria com as coisas, tá bom? Eu quero ir lá no velório. Então, à noite você não vem à igreja. Ela não morreu de Covid, mas os filhos, a família estiveram no ambiente do hospital, em UTI, todos esses dias. Então, a gente precisa ter sabedoria e responsabilidade. Ok? Nós sabemos que nós estamos vivendo um momento difícil aqui no nosso município, então vamos tentar entender isso da forma correta. Tá? Eu não aconselharia muitos irem ao velório, não mesmo. Inclusive falei com a Geni, mas aqueles que desejarem ir, também não há impedimento, só que você tome essas precauções. Tá? Vai chegar lá, vai querer abraçar, vai querer, tome cuidado. A gente precisa tomar cuidado. Né? Uma outra coisa é em relação a nós. Procure, como a gente está sabendo que a doença tem se alastrado no nosso município, e o problema da doença maior é você precisar de uma UTI e você não ter esta UTI. Então você, acabando o culto, não fique parado conversando igual geralmente a gente faz. Dá um oi, com muito pesar no coração e sentimento, né, que eu falo isso, mas procure sair logo do ambiente para que a gente continue tendo esses momentos aqui, mas com sabedoria. Chegou na igreja, não tire a máscara. Fique com máscara. Sente sempre uma poltrona de distância do seu irmão. Tem o álcool lá, líquido, o álcool em gel, use. Tá? Vamos fazer aquilo que está ao nosso alcance para podermos não colaborar para que o vírus seja disseminado, principalmente entre nós. Graças a Deus, entre nós, não temos casos de alguém que se contaminou na nossa igreja, aqui no templo, mas temos irmãos. Nós temos a Natiele, que daqui a pouco já está se recuperando, né, o Carlos? Graças a Deus, ela já está saindo da quarentena, mas temos o Ezequiel, que está com Covid, em casa. Temos irmãos como a Rafaela do Torinho, do Lucas José, o nosso diácono Edson e a Margarete, pegaram em casa, sem sair de casa. Tá? Pegaram em casa. Então, já estão sendo tratados, graças a Deus estão bem, não precisaram de médico, não precisaram do hospital. Mas então a gente tem que ter sabedoria para lidar com esses problemas. Falei até com o Edson ontem à noite e com a Margarete, pelo amor de Deus, vocês não saiam de casa. Fiquem em casa agora, já que pegou, né? Então, contato com o neto e tal, eles são também muito amorosos com netos, né? Então a gente tem que tomar um cuidadinho assim mais redobrado, ok? Então, irmãos, são coisas que a gente vai fazendo e eu tenho certeza que o Senhor há
de nos abençoar. Não deixe de orar. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, clemente e misericordioso. Ore para que Deus dê sabedoria aos nossos governantes, dê sabedoria aos médicos e cientistas, para que Deus mostre a cura para eles. Nós temos vacinas já sendo testadas no Brasil pela Fiocruz, vai ser testada em São Paulo, cerca de 9.000 pessoas, já é a segunda fase, estão começando a testar a partir dessa semana. Olha aí, o Brasil, graças a Deus, caminhando nesse sentido. Então, vamos orar, não deixemos de clamar ao Deus que pode todas as coisas, ok? Mas em meio a todos esses momentos difíceis, a gente também tem palavra de alegria, né? Nós temos palavra de bênção de Deus. A Jaque do Felipe está grávida, né? Graças a Deus, Felipe vai ser pai. Nós temos, a Tatá colocou ontem também lá no Face, lá no Instagram dela, também está grávida. Então, quer dizer, na nossa igreja nunca faltou criança, né? Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, em meio às tristezas, às dificuldades, às chateações, Deus também mostra a grandeza da glória dele, renovando a gente a cada dia, né? Então, que a gente descanse o coração nisso, escutem as recomendações. Se eu esqueci de alguma coisa... muito obrigado, Carlos. Eu já disse na quinta-feira, mas temos que dizer novamente. O horário do culto veio para as 18 horas. Então, o culto hoje será às 18 horas, ok? Por conta dessa questão aí do decreto do prefeito, não impediu a gente de abrir, né? Nossa igreja, até então, ainda continuará aberta. Até então, ele não pediu para que se feche, né? Se houver algum entendimento posterior disso, a gente vai comunicar à igreja. Mas o culto hoje, então, é às 18 horas, tá bom? Tanto para vocês que estão aqui, como para aqueles que nos assistem em casa e que desejarão vir às 8 hoje, tá? Então, irmãos, Deus abençoe, tenham todos uma boa semana, sintam-se abraçados por mim, que minha vontade é dar um abraço e um beijo em vocês, mas vai chegar o tempo para isso, se Deus quiser. Esteja orando pela família da Geni, esteja orando pelo Brasil, pelo país, por todos nós.